Isso aqui é um tema consagrado e tradicional no nosso evento aqui. Estou vendo aqui o Marden, que foi lá no o primeiro chamava-se microfinança, microcrédito, depois microfinança. Portanto, estamos falando de algo que nos 12 eventos anteriores nós já tratamos várias vezes desse assunto. É interessante que o público, graças a Deus, tem mudado nesse período, porque você antigamente trabalhava com um público muito específico, hoje você vê aqui na plateia banco pequeno, além das microcréditos, né, das sociedades que atuam especificamente, os pequenos, os médios, os grandes, cooperativa, cartão. Então vemos aqui que é um tema realmente que tem muito espaço para crescer. Também não pretendo demorar, tem uma apresentação aqui, mas acho que o ponto do nosso palestrante é interessante. Acho que nós temos, e reforçado por quase todos, nós temos um arsenal de instrumentos, ferramentas, sei lá como chamar, e precisamos, e esse é o propósito do fórum, a rigor, que podemos fazer para que dessa parafernália, né, de coisas, né, possamos utilizar sem querer criar outras coisas. Apenas umas a gente vamos deixar para falar ao final, que são as sociedades, né, de garantia. Elas de fato podem trazer, como você mesmo colocou, Ismael. Temos trabalhado isso aqui com o Paulo lá no Sebrae, Caso Alberto, que é uma demanda muito antiga, e que eu acho que isso pode dar uma estrutura final a esse tema. Mas, enfim, é um tema... assim, eu apresentaria aqui algumas coisas, apenas para mostrar o que nós temos feito, alguns números de evolução desse mercado, no ponto que cabe ao Banco Central, quer dizer, no final das contas, fazer um fórum desse tipo, e o Banco Central ter lançado um plano nacional para a inclusão financeira, tem um nome mais comprido do que esse, que eu não lembro, destacado aqui pelo presidente ontem, é exatamente isso, é tentar fazer uma coordenação com que a gente possa aumentar essa atuação e fazer com que, como eu comentei no início, quer dizer, de sair apenas de um tema que era apenas tratado por uma pequena parcela, hoje estão todos interessados aqui, o que demonstra realmente que temos um campo muito bom pela frente. A inclusão financeira é uma questão chave, né, para o desenvolvimento, né, socioeconômico do Brasil. Eu sempre gosto de falar, assim, o ponto inicial no que compete ao Banco Central é o controle da inflação. Assim, por que é o controle da inflação? Porque a inflação significa exclusão financeira. Portanto, a inclusão financeira é um chapéu monumental que cabe tudo ali dentro. Então, se estamos falando de inflação, estamos falando de exclusão financeira. Portanto, esse é ponto de honra, também destacado aqui várias vezes. O desafio do banco hoje, além de fazer essa coordenação, é também o de expandir o acesso, né, aos serviços, né, financeiros adequados aos segmentos. Aí aqui a gente coloca um outro ponto, também trazido no discurso ontem do presidente Tombini, no sentido de que não é só no campo da oferta, que nós também precisamos mudar um pouquinho a matriz para a matriz investimento, para a matriz poupança, e os acessos são os mesmos. Quer dizer, nós estamos ofertando produtos para um lado ou para o outro, né? A oferta e demanda aqui é muito relevante, eu acho que esse é um recado que fica definitivo nesse sentido. Nós temos desafios, além desses aqui que já foram colocados, mas o país, o Brasil, pelo ser continental, ele já é um desafio natural. São 5.565 municípios, 3,5 milhões de microempreendedores, dado que nós estamos aqui no painel, temos que fazer necessariamente o link com as pequenas e médias empresas, é fundamental nesse processo aqui, pelo simples fato dos números que elas mostram. Nós estamos falando aqui que 25% do PIB, ou seja, as sociedades, né, esse tipo de sociedade, as pequenas e médias empresas, ela representa 25% do PIB. O Paulo até me corrigiu aqui há pouco, eu achava que era um outro número, que eu estou falando assim, na casa de 1 tri, estou falando que é uma coisa monumental. 99% das empresas são 5,7 milhões de pequenas e médias empresas, 60% dos empregos, que responde a 107 praticamente milhões de empregos, ou seja, estamos falando de algo que é definitivamente o que precisamos, linkar as diversas formas e os diversos canais para que a gente possa levar a algum lugar. Então, esse tema, com certeza, não tenho dúvida, ele vai ficar para o resto da vida na nossa pauta desse fórum, e tem que ser assim, porque ele é o caminho pelo qual acho que temos como crescer. Na América Latina também temos uma participação relevante nesse sentido, de forma que 40% dos mais pobres hoje estão bancarizados, contra uma média de 25% para a América Latina. O Brasil alcançou um percentual de 29% de adultos com cartão de crédito.
o que é mais do dobro da proporção de muitos outros países da América Latina e uma escala muito própria próxima dos países do G20, que é de 33%. Outras apresentações que vamos fazer hoje à tarde, inclusive, mas as dimensões do Brasil são impressionantes. Vamos falar isso à tarde de novo, mas nós falamos aqui que nós temos algo com 100 milhões de contas correntes, 120 milhões de contas de poupança, 260 milhões de cartões emitidos, dito aqui ontem hoje pelo presidente da Associação de Cartões. Enfim, nós estamos num mundo e esse mundo tem que ser interligado de alguma forma. No caso do Banco Central, temos feito, a lei determina algo do microcrédito. No final das contas, eu acho que quando se falava em microcrédito, ninguém imaginava falar em microcrédito puro, porque microcrédito puro podia ser confundido com um ticket pequeno. Não, nem isso, é microcrédito produtivo orientado, que é o que se sempre fala, mas que demorou um pouco esse conceito ser alcançado pela própria lei. Então, é assim mesmo que as coisas ocorrem. Então, veio uma lei inicial, a lei mencionou isso, e depois você, então, já começa a direcionar. E a próxima norma, nós temos uma norma interessante, que é uma norma conceitual, que passa para os bancos. Olha, preste atenção no microcrédito produtivo orientado. Esse é um excelente produto, é um produto rentável, ele continua sendo um produto rentável, é um bom produto. Olhem ele com carinho, porque ele não só beneficia a sociedade, ela tem o poder de alavancar a economia, os exemplos que são sempre dados nesses fóruns que são incríveis, mas ele também é benéfico para quem faz, com certeza, isso é um exemplo mundial. É um outro tipo de crédito, é um outro tipo de inadimplência, é um outro tipo de funding, mas é isso que faz o microcrédito fazer esse link. Então, nós temos alguns números, o microcrédito vem ampliando o acesso produtivo no meio urbano e rural, no escopo desse direcionamento à vista para as operações destinadas à baixa renda, houve um aumento de aproximadamente 800 milhões de reais no volume total desde o último fórum. Eu acho que são passos mesmo, a gente não vai conseguir avançar isso de uma vez só, então, gradativamente, você vê que nesse ano, por esforços comuns de diversos agentes, inclusive nossos, de estimular os bancos a fazerem isso, e mais do que isso, não deixarem o dinheiro parado no Banco Central, porque eles têm um pênalti de rentabilidade zero, se eles podem ter uma forma de alocação, e tem agentes, vários aqui são esses agentes, todos, aliás, são esses agentes que podem receber esse dinheiro e alocar onde a expertise que eles têm proporciona. Portanto, conseguimos fazer esse trabalho, esse trabalho foi bem feito, praticamente hoje você está com muito pouco dinheiro depositado do Banco Central para esse aspecto. Genericamente, aqui, o alvo aqui sempre das nossas conversas, as cooperativas se inserem fortemente nesse processo, as cooperativas são o sinônimo da inclusão financeira, e as cooperativas são sinônimo também do estímulo à concorrência no sistema financeiro. Você aumentar a participação das cooperativas nesse processo, você vai aumentar, de fato, a melhoria do sistema financeiro, além de atender aquela região específica, você vai permitir, de fato, que o sistema financeiro fique mais com mais competição e faz isso. A agenda do setor cooperativista permanece forte, mesmo após diversas disciplinas trazidas para ele complementar. O FGCOP ontem anunciado é algo de muita importância, relevância. Temos nos dedicado muito a isso. Com relação ao tema genérico microfinanças, vale lembrar que no Banco Central nós estamos com um projeto institucional revisitando esse tipo, não essa, mas diversos funcionamento e propósitos e de tudo que envolve esse tipo de que nós chamamos de não bancários. Tem vários aqui colegas presentes aqui na plateia que nós estamos dedicando fortemente a esse tema, e tenho certeza que muitas das coisas que foram colocadas aqui já podem servir de insumo para que a gente possa trabalhar e, de fato, fazer com que, por exemplo, uma sociedade de crédito microempreendedor, pelo seu objetivo inicial, ou a ONG, como é que esses canais de distribuição desses recursos, que estavam até bastante pouco tempo esterilizados no Banco Central, com um pênalti de custo-oportunidade para os bancos que deixavam ali, como de fato eles podem ser alocados para esse setor. Finalmente, sim, um carro-chefe talvez aqui, ou pelo menos de grande dimensão, haja vista de manhã a plateia que tinha para ouvir sobre os meios de pagamento. Os meios de pagamento se inserem nesse processo totalmente.
ele é um mecanismo que traz segurança, velocidade e transparência para o consumidor. Então, talvez ele seja também, de fato, e ele é internacionalmente visto como o grande canal atual de inclusão financeira. Nós tivemos no Brasil o grande canal de inclusão financeira. Os correspondentes já estão aí, vão permanecer aí, ele tem sua importância conhecida. Agora nós vamos para um novo mundo, um mundo eletrônico, e como que esse mundo eletrônico pode dar dinamismo a esse setor. Finalmente, olhando um pouquinho as sociedades de garantia de crédito, reforço o que falei no início, temos um trabalho estimulado fortemente pelo SEBRAE há muito tempo, diga-se de passagem, já discutimos isso aqui, na pessoa do Carlos Alberto e do Paulo Alvim. Agora, foi feito agora um seminário recente que nós participamos no Rio de Janeiro, organizado pelo SEBRAE, onde nós começamos, assim, a avançar um pouco em um conceito para o qual nós podemos trazer essa filosofia, essa sociedade para o mundo financeiro, para o mundo regulado, como as instituições financeiras podem participar desse processo. Temos avançado, é evidente que depende de interpretações jurídicas, pareceres jurídicos, mas eu diria que o passo é muito importante, porque nós já temos avançado, e eu acho que isso sim, Joel, faz um fecho que nós estamos procurando. É isso que, assim, cumprir aqui o tempo, deixar mais para o debate e deixar essa mensagem de otimismo. Eu acho que esse é um mercado interessante, é bom para todas as partes e o crescimento do país depende disso. Obrigado. Obrigado, Sérgio.